Eu gostaria de falar nessa manhã sobre que crises têm um tempo determinado. Nada é permanente. Tudo tem o seu tempo. A vida, ela não é monótona e nem é repetitiva. Ela é feita de muitas experiências e cheias de altos e baixos. Nossas vidas são caminhos marcados por surpresas e emoções. E no decorrer, da vida, nós experimentamos momentos de alegria, momentos de tristeza, surpresa e desilusão. Nós experimentamos momentos de sucesso e de fracasso, momentos em que vamos chorar e momentos em que vamos sorrir. Na verdade, os tempos e as estações das nossas vidas, elas mudam. Os tempos passam e transformam. Nenhuma situação permanece para sempre, porque na vida tudo é passageiro. Nós vivemos uma época em que as pessoas estão cada vez mais apressadas e exigentes. Uma época onde as pessoas ficaram, acostumadas a querer ver os resultados imediatos, como se tudo fosse para ontem. Uma geração onde as pessoas pegaram o hábito de querer que as coisas aconteçam do jeito delas, no tempo delas e no ritmo delas. Chega a ser quase que impossível. Nós podemos pedir para alguém se acalmar e dizer para essa pessoa: tudo tem o seu tempo e que tudo acontece no tempo certo. Se hoje nós disséssemos a um jovem e também a alguns adultos: calma, tudo tem o seu tempo, ele provavelmente iria nos olhar, com aquele olhar irônico, e iria responder assim: sério mesmo? Porque a maioria deles não querem esperar. Porém, a palavra do Senhor, ela diz assim, Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O que nós acabamos de ler nos leva a reconhecer que tudo na vida tem um começo e tem um fim. E que nada não há que possa fazer, que nós possamos fazer para poder mudar isso. Para tudo há uma ocasião certa e um tempo certo. E é por isso que de vez em quando algumas coisas nas nossas vidas acabam. Algo que nós já estávamos acostumados e que nós não estávamos esperando mudar, de repente chega ao fim. Estávamos indo bem, aproveitando a vida, mas de repente as coisas mudam.
ficamos sem um trabalho, ou perdemos um contrato. Sabe, um relacionamento que aparentemente ia bem, ele acaba. Uma porta que já estava aberta há muitos anos, e agora você vê essa porta se fechando. Estava tudo em paz, mas agora chegou uma certa insatisfação. Quando nos vemos, sabe, sem o controle de algumas situações em nossas vidas, nós logo perguntamos: Deus, onde o Senhor está? O que está acontecendo? Estava tudo indo tão bem, será que por acaso o Senhor me abandonou? Claro que não. Deus nunca nos abandona. Mas muito pelo contrário, o que Ele prometeu foi estar conosco todos os dias das nossas vidas. Nós temos que sempre lembrar que Deus é perfeito, que Ele é o dono do tempo e que Ele sabe de todas as coisas. Muitas vezes, Ele permite que algumas coisas mudem ou que cheguem ao fim nas nossas vidas para poder nos levar a um nível mais alto na nossa caminhada por aqui. Pense bem, se algumas coisas nunca terminassem, ou se algumas situações nunca mudassem nas nossas vidas, nós nunca iríamos experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu cheguei a comprar um Cord lá em cima, bem no norte, lá de Orília. E eu derrubei aquela casa e eu fiz uma casa nova. E ficamos ali durante 8 anos, mais ou menos. E aqueles 8 anos foram anos de luta. Tinha um vizinho que era bem difícil. Depois eu vim descobrir que quem me vendeu aquele lote com aquela casa velha, porque não aguentava mais ele. Mas sabe, eu achava assim, que servo de Deus, e que quem iria sair era ele. E a comunidade toda daquele lugar esperava que eu colocasse ele para fora. Mas as coisas não aconteceram assim. Um dia a polícia chegou na minha casa, entraram os policiais, e um deles me chamou num canto e disse assim: eu estou vendo que você tem uma família linda. Eu vou lhe dar um conselho agora. Vai embora daqui. E naquele dia, então, eu resolvi, que iríamos vender, e acabamos vendendo aquilo, e no dia que eu entreguei meu último dia, eu fui com um jet ski lá para o lago, e olhei para aquela casa linda que eu tinha feito, e eu chorei, e perguntei: Senhor, o que vai ser da minha vida agora? O que eu vou fazer? Bem, eu comprei uma motocicleta, comecei a andar com a minha esposa, começamos a viajamos por várias partes do mundo, sabe, e a nossa vida transformou, foi uma maravilha. Deus nunca nos abandonou, e aquele sonho de um Cord sempre ficou no meu coração. 10 anos depois, sabe, eu comprei um outro, e o Senhor então me deu um outro melhor, nos deu um outro melhor, nos deu um outro maior, nos deu um outro mais perto, e nos deu um outro tão novo como aquele, porque o Senhor é bom. Meus queridos, há um tempo para todas as coisas, e o que nos resta e o que nos pertence é esperar no Senhor, e saber que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Hoje, nós temos mais maturidade para poder usar. Hoje, nós temos uma família maior para poder, sabe, estar usufruindo. Então, nós glorificamos a Deus por isso. Quando uma porta se fecha, é porque Deus tem uma melhor aberta mais na frente. Os israelitas, eles comeram maná durante 40 anos.
Enquanto eles caminharam pelo deserto, todos os dias pela manhã, todos os dias que eles acordavam, estava na porta deles o quê? O maná. O maná nada mais era do que um pão fresquinho que Deus fazia cair da padaria do céu para alimentar o seu povo todos os dias. Você sabe como é gostoso um pão quentinho que acabou de sair da padaria. Imagine agora esse pão vindo do céu e sendo todo dia, sabe, trazido às suas portas. E você, tão acostumado com esse pão, e de uma hora para outra as coisas mudam. Os planos mudam. O maná para e você fica sem ele. Quando Deus fecha uma porta, é porque Ele tem uma outra aberta e muito melhor para você na frente. O maná precisou parar para que o povo pudesse começar a experimentar o melhor dessa terra. O maná, ele cessou para que o povo pudesse comer produtos da terra prometida, de uma terra que manava leite e mel, de uma terra que dava, sabe, frutas, onde era preciso de 2 homens para poder carregar um cacho de uva. Deus permite que portas se fechem para te mostrar que o melhor dele para a sua vida não ficou para trás, mas o melhor que Ele tem para você ainda está pela frente. Por isso, glorifique a Deus, igreja, pelas portas que se fecharam. Glorifique a Deus pelas portas que ainda irão se abrir. Aquilo que acaba nas nossas vidas faz parte do plano de Deus para nos abençoar. Então, quando Deus estiver fechando uma porta, não a fique segurando, não faça força contrária, não resista, tire fora os seus dedos e os seus sentimentos dela e deixa Deus agir. Precisamos entender que algumas coisas precisarão terminar em nossas vidas para que então se dê lugar para coisas novas. Por isso, controle suas emoções, acalme o seu coração e deixa de lado a sua frustração. Pare de resistir e de lutar contra o que Deus já decidiu remover. Pare de ficar tentando impedir Deus de tirar aquilo que Ele já decidiu que não é bom mais para você, não serve mais para a sua vida. Precisamos entender que tudo tem o seu tempo. Crises têm o seu tempo. Nada é permanente. Que para tudo há uma ocasião certa, que para tudo há um tempo certo. Como nós lemos Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, está dizendo assim: há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo certo. Quando as folhas das árvores mudarem de cor, quando as folhas começarem a cair, quando a temperatura começar a diminuir, a esfriar, todos saberão a estação do ano que está por vir. As estações elas passam e o inverno sempre chega. E não importa o tanto de frio que vai fazer no inverno, ou quão longo o inverno será, o certo é que ele também vai passar. É só questão de tempo. O inverno vai passar e a primavera vai chegar. Então eu gostaria que você prestasse bem atenção e não esquecesse nunca do que eu vou te falar, porque isso vai trazer paz ao seu coração. Tem um benefício nas estações do ano
e nas suas temporadas. O benefício é que todas elas irão passar e que nada nesta vida é permanente. As únicas coisas que são permanentes nessa vida são Deus e a sua palavra. Então diga para quem está ao seu lado: nada é permanente nesta vida. Diga isso agora para você mesmo: nada é permanente nesta vida. Diga isso, sabe, para aquilo que tem tirado a sua paz. Diga isso para aquilo que tanto tem te preocupado. Diga isso para a crise que você está enfrentando. Diga: nada é permanente nesta vida. A igreja comigo: nada é permanente nesta vida, a não ser Deus e a sua palavra. Diz assim Mateus, capítulo 24, versículo 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Mas todas as outras coisas na vida, elas mudam. Deus prometeu, na sua palavra, que nada é permanente. E que para todas as situações tem um tempo determinado. Deus prometeu que as crises e as dificuldades que passamos em nossas vidas, sabe, elas não são permanentes e que elas também têm um tempo determinado. Então, meu irmão e minha irmã, e você que me ouve, preste bem atenção. Essa crise vai passar, essa tristeza vai passar, a primavera vai chegar. Não interessa o que está acontecendo. Não interessa o tamanho da crise que você esteja passando. Ela não pode durar. Uma hora ela vai ter que passar. As estações nos trazem esperança. Não interessa o tanto de frio que o inverno nos traz. O verão vai chegar. Tudo tem o seu tempo. E nada vai continuar da mesma maneira, porque a crise não é uma condição permanente. Veja só o que acontece na temporada das grandes tempestades e dos grandes furacões. Quando eles estão a caminho, e agora é a época deles, né, a temporada deles, nós vemos no noticiário, né, que eles estão se movendo, às vezes a uma velocidade de 15 quilômetros por hora. E aí as pessoas ficam um pouco apavoradas. Os meteorologistas, eles calculam quanto tempo leva para a tempestade chegar até naquelas casas. E de acordo com eles, é certo que ela vai chegar. E que a situação vai ficar feia, mas também é certo que ela vai passar. Essa tempestade na sua vida vai passar. Vai passar, porque nada é permanente. Vai passar, porque nós somos mais fortes que a tempestade. Vai passar, porque nós somos fundados na rocha que é Cristo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4, está dizendo assim, você pode ler comigo? Vai lá. E tempo de rir. Isso quer dizer, se você estiver chorando agora, vai chegar o tempo em que você vai sorrir. Se você estiver sorrindo agora, às vezes acontecerão alguns dessabores que te levarão a chorar. Mas por acaso, se você estiver chorando agora, não se preocupe tanto, porque eu queria lhe dizer
que você vai voltar a sorrir novamente. Eu quero declarar sobre a sua vida, quero declarar sobre a sua família, quero declarar sobre os seus filhos, que vocês irão voltar a sorrir novamente. Porque crises têm um tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Oh, glória! Deus marcou, vamos lá, igreja, comigo, só esse primeiro pedaço, vamos lá. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Então, para poder ficar bem guardado, vamos repetir. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Nossas crises são temporárias. Nossas crises têm um tempo determinado. Por isso nós nunca devemos tomar atitudes permanentes em relações a problemas que são temporários. O que leva as pessoas a se suicidarem é um motivo delas pensarem que a estação ou o tempo ou a crise em que se encontra são permanentes. Se desesperam, elas se matam e acabam achando uma solução, permanente para um problema que era só temporário. Você que me ouve e que porventura tem tido pensamentos de morte ou pensamentos suicidas, não se apavore, confie em Deus. Essa crise não é permanente, tudo vai passar, é só questão de tempo. Não se desespere ao enfrentar as dificuldades ou os problemas da vida. Por que estáis tão ansiosos pelo dia da manhã? Tenha paz no coração, porque nada é permanente, todas as coisas são temporárias, a sua dor vai passar. As crises, elas vêm, e às vezes vêm com muita força, mas não são para nos derrubar, porque com a tribulação, o Senhor também nos dá o escape. A crise, ela vem muitas vezes, sabe para quê? Para nos mudar. Posso ouvir aí um amém aí? Por isso, nós não devemos ficar culpando esse ou aquele pelas dificuldades que nós estamos passando. Não temos o controle das estações nas nossas mãos. Não podemos ficar procurando alguém para atacar. Todos nós somos vítimas da crise. Crise são situações das quais nós não temos o controle. Não temos o controle delas, mas nós temos o controle das nossas mentes. E nós podemos levar as nossas mentes a pensar assim: isso é só por um tempo. Vamos lá comigo? Isso é só por um tempo. Crises vão sempre nos forçar a mudar. Quando o furacão passa, aquelas árvores bonitas, mas que já eram velhas, estavam ocas por dentro, elas acabam quebrando, caindo pelo chão. Quando o furacão passa, fica tudo bagunçado,
uma árvore em cima da outra. Às vezes uma casa que muitas vezes foi mal construída e você acaba vendo uma casa em cima da outra. Mas 6 meses depois, as casas foram renovadas. Novas árvores foram plantadas e novas flores cresceram. Do mesmo jeito que o furacão é uma maneira com que Deus usa para renovar a terra, a crise é uma maneira que Deus usa para renovar as nossas vidas. Deus fecha algumas portas em nossas vidas, sabe, para nos forçar a experimentar novas oportunidades e novas amizades. Às vezes, você se decepciona e não entende por que algumas pessoas te deixam de lado. Por que essa porta se fechou? Por que essa pessoa me abandonou? Deus sabe o que está fazendo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 5. Pode ler para mim? Tempo de abraçar e tempo de afastar. Algumas vezes nós precisamos abraçar, outras vezes precisaremos nos afastar. Talvez seja tempo de se afastar de algumas pessoas em sua vida. Tempo de largar algumas amizades de lado. Talvez você não saiba o quão perigoso tem sido para você algumas das suas amizades. Pessoas que não querem chegar a lugar algum, mas quer que você vá com elas. Pessoas que não fazem nada, mas quer que você faça com elas. Talvez elas sejam até pessoas boas, mas muitas vezes, para onde Deus quer te levar, elas precisarão primeiramente sair de cena da sua vida. Por isso, porta de algumas amizades irão se fechar. Posso ouvir um amém aí? E você vai precisar continuar indo para frente, investindo, sabe em quê? Em novos relacionamentos, novas amizades e novas oportunidades. Uma das coisas mais difíceis para nós, sabe, é abrir mão de alguma coisa e deixar ir. Nós resistimos, temos esse costume de resistir portas fechadas. Ficamos desencorajados com as pessoas que nos abandonam. Ficamos inconformados, sabe, com um sonho que não se realizou. Mas precisamos entender que Deus é quem fecha essas portas. Não para nos fazer mal, mas para nos fazer entrar numa terra prometida, num lugar maior e melhor, onde nós poderemos ser grandemente abençoados. Talvez uma porta fechada para você não faça sentido agora, mas na frente você vai agradecer a Deus. Quando um avião cai, quase sempre nós ouvimos o testemunho de pessoas que não conseguiram embarcar, porque quando chegaram, a porta já estava o quê? Fechada. A caminho do aeroporto, um pneu furou. A caminho do aeroporto, o trânsito engarrafou. Deus fecha portas. Deus abre portas. E Ele faz isso não é
ocasionalmente, não é do nada, Ele tem o tempo certo para fazer. Ele faz porque Ele sabe o que é o melhor para nós. Ele faz porque Ele sabe que algumas coisas precisam ser mudadas em nossas vidas. Ele faz porque Ele sabe que alguns finais são necessários em nossas vidas. O que precisa ser mudado na sua vida? O que tanto tem te incomodado? O que tem te afastado da cruz? Hoje é dia de ceia e eu gostaria que você meditasse nisso. Em algum momento de nossas vidas, nós todos teremos que assumir que alguns pontos finais serão necessários. Posso ouvir um amém? Tá vendo? Ninguém gosta de um ponto final. Mas, meus queridos, nós precisaremos reconhecer que acabou e que tal ciclo vai precisar ser encerrado. Precisaremos fazer uma pausa e nos reorganizarmos emocionalmente para nós iniciarmos um novo ciclo, um novo tempo. E para isso nós vamos precisar, sabe de quê? Nos livrar de pesos desnecessários. Retirar bagagem de tudo, sabe, que nos faz mal. Nós vamos precisar pegar o aprendizado, sabe, e aplicar no futuro. Porque os pontos finais necessários nas nossas vidas abrirão portas para um novo começo. Então pense comigo. É fácil confiar em Deus quando as portas estão abertas. Fácil confiar em Deus quando os filhos estão tendo sucesso na vida. Fácil confiar em Deus quando os relacionamentos estão bem, quando o trabalho está bom. E a pergunta é: você vai continuar confiando em Deus quando as portas se fecharem? Você vai continuar confiando em Deus quando as pessoas te abandonarem? Você vai continuar confiando em Deus quando o sonho que você tem não se realizar? Quando as portas se fecharem, não se preocupe. Porque essa situação, sabe, essas situações elas irão acontecer para que Deus possa te colocar na posição que Ele quer te levar. Ele não iria deixar essas coisas terminarem na sua vida se Ele não tivesse algo melhor para lhe oferecer. Então, confie nas promessas de Deus. Quando Jesus foi crucificado, Ele disse: tudo está consumado. Parecia que tudo estava acabado e que as portas tinham se fechado. Mas, na verdade, isso era um final necessário para acontecer. Porque sem aquele final, nós não teríamos alcançado a nossa salvação. Uma porta se fechou, mas uma maior se abriu. Parecia, sabe, que estava tudo arruinado, mas Deus continuava no controle de todas as coisas.
Pode parecer que está tudo arruinado na sua vida, mas você precisa saber, Deus continua no trono, Deus continua no controle de todas as coisas, Deus continua com as suas promessas de pé. Então se prepare para uma nova porta, se prepare para uma nova oportunidade. Deus não desistiu de você. Jesus já não respirava mais. Os soldados viram que ele estava morto e disseram assim: olha, ele não conseguiu nem salvar ele mesmo. Todas as circunstâncias ali no Calvário dava a entender que estava tudo acabado. Mas Deus não iria permitir um final se ele não tivesse um novo começo. Não olhe para as situações da maneira com que elas parecem. Deus está fazendo coisas que nós não conseguimos ver. No natural, parece que o inimigo talvez tenha conseguido vencer. Mas no espiritual, Deus que trabalha de dia e de noite a favor daqueles que nele confiam, Deus que continua, sabe, com o controle das estações nas suas mãos, é Ele quem controla o tempo, Deus continua no controle da sua vida, é Ele quem controla o seu amanhã. Deixa eu ouvir um amém mais forte aí, vamos lá, ô glória! Por isso não desanime. Para nós terminarmos e celebrarmos a ceia do Senhor, vamos ler Gálatas capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Vamos ler comigo, me ajuda, vai lá. Bem forte toda a igreja. 1, 2 e... Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Se não? É isso aí. Então esse versículo, ele nos encoraja a continuar fazendo o que é bom. Pois no tempo certo, nós colheremos as bênçãos de Deus. Existe um tempo certo para todas as coisas em nossas vidas. E nós precisamos confiar que Deus sabe a hora perfeita para tudo acontecer. Então, olha, fazer carinha de choro, beicinho, ficar frustrado e desanimado, não irá fazer Deus apressar esse tempo. Mas se nós ficarmos esperançosos e animados e não desistirmos, isso vai mover a mão de Deus ao nosso favor. Ele é o Senhor do tempo. A Ele toda a honra e toda a glória. Talvez tenha chegado um tempo na sua vida, um tempo de você tomar uma decisão mais firme a respeito das coisas de Deus. Eu vou pedir para você abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e deixa o Espírito de Deus falar na sua vida.